Graça e paz. Amém. Vamos lá. O pastor Edson começou o culto com uma frase que vai ajudar no tema aqui na ministração. A primeira pergunta que ele fez foi: você está feliz? Essa é quase uma pergunta recorrente, né? Ela faz parte do nosso jargão de direção de culto, né? Você está feliz? E o que eu quero falar hoje um pouquinho é a respeito de alegria. Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus invada o seu coração nessa noite e enche o seu coração de alegria, uma alegria que vem do alto, uma alegria que é permanente. Acima de qualquer circunstância, essa alegria vai te fazer a pessoa mais feliz, sei lá de onde. Talvez da sua casa, talvez do seu bairro, talvez, sei lá, da sua escola, da sua vizinhança, enfim, da sua empresa lá, o lugar que você trabalha. Eu quero pedir para vocês abrirem a palavra de Deus lá em Provérbios. Eu estou proverbiando ultimamente, estou gostando de ler Provérbios. Provérbios capítulo 15, versículo 13. Provérbios 15, 13, na versão Almeida, diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Eu gostei da versão, a nova Bíblia Viva. Ela diz assim: o coração alegre deixa o rosto mais bonito. Eu gostei, mas fiquei preocupado, né? Porque às vezes eu olho para o espelho e minha cara sempre está meio fechada. Falei, ixi, tem que mudar a fisionomia. E ele completa assim, ó: mas a tristeza, o coração triste, tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. Interessante essa colocação. A versão Almeida, ela diz que o coração triste faz com que o espírito fique abatido. Mas a nova Bíblia Viva, ela diz que o coração triste tira o ânimo de enfrentar, né? Tira o ânimo e a disposição de enfrentar as situações da vida. Pensando nesses dois tipos de coração, né? No coração alegre e no coração triste, eu fiquei pensando e talvez seja até um pouco contraditório. Por que eu falei da pergunta do pastor Edson? Porque a gente tem muito costume de usar o termo feliz ou o termo alegre, e às vezes a gente pensa que é a mesma coisa. Mas eu, procurando um pouco na Bíblia, eu fiquei assim, mais propenso a acreditar que a felicidade é algo passageiro, ou talvez algo circunstancial. A felicidade muitas vezes depende de situações, de ocasiões, ao passo que a alegria é algo permanente. O apóstolo Paulo certa vez disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Dá a entender que a alegria é algo permanente, algo que ninguém pode roubar. A alegria que o cristão carrega, aquele que entendeu o sacrifício de Jesus Cristo pela vida dele naquela cruz, ninguém pode tirar. Nenhuma circunstância. E é por isso que eu tendo a pensar que a felicidade é momentânea. Por quê? Porque tem dias que nós estamos felizes, mas tem dias que nós não estamos. Tem dias que bate uma... Eu não vou usar tristeza, eu vou usar infelicidade, né? Porque tristeza é o contrário de alegria. Mas tem dias que bate uma infelicidade com determinadas situações e a gente fica preocupado, a gente fica cabisbaixo, fica pensativo.
E enfim, a definição de alegria é estado de satisfação extrema, contentamento extremo, prazer excessivo. Inclusive, alguns estudiosos da Bíblia dizem que, quando a Bíblia fala de júbilo, nós entendemos que júbilo é o quê? Alegria. Mas o júbilo é muito mais do que a alegria. O júbilo é o barulho que nós transmitimos, motivados pela alegria que nos contagia. Por isso que quando você jubila na presença de Deus, você grita, você chora, você canta alto, você faz talvez outro tipo de situação que eu não venha me lembrar agora, mas essa alegria que nós temos e que vem de Jesus e que vem do Deus Trino, ela transcende toda e qualquer situação difícil que nós possamos estar passando ou venhamos passar no decorrer dos dias. A felicidade não, embora Jesus tenha dito lá no Sermão do Monte, Mateus 5, Jesus começa falando uma série de bem-aventuranças. O que é bem-aventurado? É feliz, né? E nós devemos estar felizes? É claro que devemos. Mas a felicidade me parece algo assim que, ao mesmo tempo que ela vem com algo que nos agrada, ela vai embora com uma notícia ruim. Nós podemos nos sentir felizes com uma boa notícia, com uma bênção recebida. Nós podemos nos sentir felizes com um momento de lazer. A felicidade, então, está atrelada a essas circunstâncias está atrelada mais às circunstâncias do que às convicções do dia a dia, as convicções de fé que nós carregamos. Já a alegria, ela não depende da circunstância. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Amém, separa o A do MEI para me entender que você está entendendo. Amém, isso. A alegria não depende de circunstâncias. Quem é alegre com a obra de Jesus na cruz, ele é alegre em todo o tempo. Ele sabe de onde Jesus o tirou e ele sabe para onde ele está indo. Quem é alegre, olha para as circunstâncias da vida e às vezes essa tristeza quer tomar conta do coração, mas essa tristeza ela não consegue sobrepujar a alegria que ele carrega, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Romanos 5:20 diz que aonde abundou o pecado, através de Jesus Cristo, revelado para nós, superabundou a graça do Senhor. Então não tenho mais motivo para ser triste. Passo minhas lutas? Claro que eu passo, e eu sei que você passa as suas. As minhas lutas certamente são diferentes das suas. Mas o motivo da nossa alegria é o mesmo. O motivo da nossa alegria é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que se nós esperamos em Jesus Cristo somente para esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. É por isso que eu me alegro com Jesus aqui e eu quero me alegrar com Ele lá. E está chegando o dia. Então a alegria ela não depende de circunstâncias exteriores. Ela é, na verdade, um fruto do Espírito. Quando nós lemos Gálatas 5:22, nós lemos que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Acho que eu falei todos. Então a alegria ela é um fruto do Espírito. A alegria não está vinculada somente aos nossos momentos de felicidade, aos nossos momentos onde nós somos abençoados, ou onde nós ganhamos algo, ou onde Deus respondeu uma oração. É claro que isso traz alegria, mas a alegria é permanente. A alegria que nós carregamos no nosso coração, ela não pode ser tirada por nada. Eu não sei como foi o seu 2023, mas eu quero pedir para que você tenha fé e profetizar que 2024 vai ser o ano onde você vai mais se alegrar na presença do Senhor.
o ano onde você mais vai ver a presença de Deus agindo na sua vida. Meu irmão, Deus não tem problema com nenhum tipo de situação, seja ela qual for. O pastor Edson já orou aqui pelos enfermos. Seja qual for a sua enfermidade, Jesus Cristo já cravou na cruz do Calvário. Seja qual for o seu problema, Jesus Cristo já levou sobre ele todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Deus é maravilhoso. A alegria que o cristão carrega faz com que ele passe pelas dificuldades sem blasfemar contra Deus. A alegria depende única e exclusivamente da obra de Jesus na cruz do Calvário. Quando você olha para aquela cruz, simbolicamente, e você vê que ela está vazia, não há esperança mais gostosa do que essa. De olhar para aquela cruz e falar: o meu Salvador vive, o meu Redentor vive. Abra sua Bíblia lá em João, Evangelho de João. Abra lá no capítulo 15. Nós acabamos de cantar, olha como que Deus é bom, né? O Espírito Santo costura o culto. Ele faz tudo certo. Nós acabamos de cantar que nós somos totalmente dele. Olha o que Jesus disse em João 15, no versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém. Ei! Está entendendo? Amém. Deus quer derramar nos nossos corações uma alegria que transcenda qualquer problema e situação. Nós passamos por um período de pandemia, nós perdemos irmãos queridos, nós perdemos parentes, nós vimos tantas coisas ruins acontecendo, mas Deus teve misericórdia de nós e nós estamos aqui para louvá-lo. Seja grato pelo que o Senhor tem feito na sua vida. João 16, olha o que Jesus disse. João 16, a partir do versículo 16. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e vocês vão me ver. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que vem a ser isso que nos diz? Um pouco e não me vereis. E outra vez um pouco e vocês me verão. Vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse? Um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto, que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Jesus está falando da sua morte. Vós ficareis tristes, mas a vossa alegria se converterá, a vossa tristeza se converterá em... A mulher, quando está para dar à luz, as irmãs vão entender muito bem isso, tem tristeza porque a sua hora é chegada. Mas depois que nasce a criança, o menino, ela já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. 22 é o que eu quero que você pegue esse versículo no seu coração. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará,
e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Eu fico pensando no que os discípulos passaram naquele momento. Jesus está falando para eles: eu preciso cumprir a minha obra. Literalmente Jesus está falando para eles: eu vou morrer, mas eu vou voltar. Mas eu não vou deixar vocês desamparados, eu vou enviar um Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai instruir vocês, ele vai fazer vocês lembrar de tudo aquilo que vocês viram, de tudo aquilo que vocês presenciaram. Vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sós, porque a presença de Deus estará com vocês, e mais do que isso, a presença de Deus habitará dentro de vocês. Irmãos, eu fico pensando naqueles homens do Velho Testamento que foram tão usados por Deus, e de uma forma que eles não tinham essa presença do Espírito Santo como nós temos hoje. Hoje nós vivemos em um tempo chamado tempo da graça, e nós temos a presença do Espírito Santo 24 horas disponíveis para nós. Já pensou o dia que você chegar no céu e você for bater um papo com alguém lá da velha aliança, e ele falar como é que era ter a presença de Deus dentro de você? Porque nós víamos fragmentos da presença de Deus, nós víamos Deus agindo, nós víamos coisas maravilhosas, mas nós não tivemos esta graça de ter a presença de Deus dentro de nós. E você vai falar para ele, eu estou conjecturando, tá? E você vai falar para ele: é a coisa mais gostosa que pôde existir na minha vida. Eu não tinha rumo, eu estava perdido, mas a presença de Deus me libertou. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habitou no meu corpo mortal e me trouxe aqui para a morada celestial com meu Pai. Eu não sei se isso te alegra, e eu também não sei se eu consigo transmitir, mas, irmãos, isso é o maior presente que Deus deu para nós. Quando eu disse sobre felicidade, amanhã eu posso ganhar um carro. Amanhã é meu aniversário, eu não estava lembrando. Amanhã eu posso ganhar um carro. Amanhã eu posso ganhar uma casa. Mas o maior presente eu já ganhei, que é a salvação. Esta alegria ninguém pode me tirar. Vamos continuar. O coração não fica feliz em meio às tempestades, mas o espírito permanece alegre, pois ele sabe que em meio às tempestades o Senhor está no controle. Lembra de Paulo? Os irmãos querendo sair, querendo viajar, e Paulo falou para aqueles irmãos: olha, a viagem vai ser perigosa, eu temo até pelas nossas vidas, seria melhor não ir. Mas os irmãos decidem partir. E de repente, passado alguns dias, vem um vento e toda uma tempestade. E aí eles começam a jogar as coisas fora do barco, começam a se desfazer dos seus pertences. E aí o que acontece? As pessoas começam a ficar com medo. As tempestades, elas nos trazem medo. E é por isso que a alegria que o Senhor depositou no nosso coração, ela tem o poder de fazer com que as tempestades até nos tragam medo, mas a certeza de que o Senhor está conosco no meio das tempestades vai fazer com que nós passemos por elas. E Paulo, em determinado momento, se não me engano, no 14º dia, Paulo fala assim: eu busquei ao Senhor, e vocês podem ficar tranquilos, que ninguém de nós vai morrer. Imagina irmãos, hoje choveu bonito, lá perto de casa choveu bem. Imagina um naufrágio, imagina um negócio de 14 dias, é vento para todo lado, é barco sacudindo, e o que você teria se estivesse lá no meio? Medo, eu também. Mas aí Paulo, um homem de Deus, ele chega e fala assim: não tenha medo, não vai acontecer nada conosco, o Senhor vai nos dar o livramento. A alegria vai fazer com que você tenha a certeza de que no meio das tempestades, o Senhor está te dando o livramento.
E Deus tem livrado as nossas vidas, viu? Talvez no mundo espiritual nós não tenhamos acesso a isso, mas eu tenho plena certeza de que Deus tem livrado nossas vidas em muitas situações. Quem nunca teve vontade de sumir em meio às circunstâncias? Quem nunca teve um dia em que pensasse, queria que esse dia não tivesse existido? Quem talvez já tenha entrado em alguma igreja, ou quem talvez já tenha entrado num quarto, eu vou ser até mais radical, até em um banheiro público, e não orou ao Senhor, pedindo para que o Senhor o socorresse. Sabe o que Davi escreveu no Salmo 51, no versículo 12, quando Davi estava amargurado por causa do seu pecado? Ele escreveu assim: restitui em mim, Senhor, a alegria da tua salvação. Meu irmão, a coisa mais preciosa para Davi, o homem segundo o coração de Deus naquele momento, talvez não fosse voltar para o palácio, talvez não fosse exercer a sua autoridade real, mas com certeza a maior preocupação de Davi naquele momento era: Deus, eu quero voltar para a tua presença, restitui a alegria da tua salvação em mim. Por isso que dentre essas coisas que eu falei, quem nunca teve um dia mal? Quem nunca quis pegar o carro e sair embora, sem destino, e não voltar? Quem nunca teve um dia ruim? E é por isso que a Bíblia diz na parte B ali do versículo, que o coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. Por isso as circunstâncias não podem ser nossa fonte de conduta, sejam elas positivas ou negativas. Ei, deixa eu falar para você, as circunstâncias aí, elas não podem permear o que Deus tem e quer para a sua vida. Aquilo que tem acontecido e às vezes é negativo, elas não podem nortear a sua vida, porque um dia Jesus já pagou um preço, e se você entendeu que Jesus já pagou esse preço, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, a palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Interessante que esse capítulo é o capítulo 55 de Isaías, e Isaías começa o capítulo escrevendo: venham a mim e bebam aqueles que têm sede, venham e comam todos os que têm fome. A presença do Senhor está disponível para nós, basta ter fome e sede da presença dEle. E eu penso que hoje nós temos tanta informação que o nosso problema não é falta de alimento, é falta de apetite. Nós temos muita coisa. Como eu disse da vez passada que eu ministrei, a gente tem 3, 4 versões de Bíblia, de papel em casa, impressa. Aí se você abrir o seu aplicativo do celular, tem mais umas 10 versões. Informação não nos falta. O que nos falta é somente a vontade maior de querer, de estar na presença de Deus. E essa tristeza que tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida, ela tem disseminado muita depressão. Eu não sou perito para falar disso, né? Mas eu tenho convicção disso, de que as pessoas que têm perdido esta disposição de enfrentar a vida e as suas dificuldades, os seus dissabores, eles têm caído em situações que muitas vezes têm levado eles ao fundo do poço. E aqui talvez entre a parte espiritual, com certeza a parte espiritual, e a parte emocional. Muitas pessoas têm abandonado Jesus, muitas pessoas têm abandonado a fé, como se isso fosse a solução para suas vidas, mas não é. A solução é arrependimento. A solução é olhar para a situação e falar: Senhor, eu errei,
Eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu quero de novo entrar na tua presença. Eu quero de novo poder ter acesso ao Senhor. Então não desanime por situações momentâneas, pois as aflições do tempo presente não são em nada comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo escreveu isso em Romanos 8,18. Não desanime no meio das lutas. Abra sua Bíblia lá para nós partimos para o final. Abre lá em Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4:4, a Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Olha aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com o quê? Com ações de graças. O que nós ouvimos esses dias? Gratidão. Em tudo sejam reconhecidas diante do Senhor as suas petições com ações de graça, com gratidão. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela vai guardar a mente e o coração de cada um de nós. Eu quero falar algo para o Daniel. Hebreus, capítulo 13, versículo 2, diz assim, Daniel: vou ler o 1 e o 2, tá? Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Você tem acolhido anjos lá na sua empresa e na sua casa. As portas da sua empresa têm se aberto para homens de Deus ministrar a palavra lá, e você pode ter certeza que você tem semeado dentro da sua empresa e dentro da sua casa, através da célula, a palavra do Senhor. Às vezes no seu coração pode bater uma tristeza de pensar: Deus, no que eu posso ser útil? E talvez você não tenha entendido que você tem sido útil, mas eu quero afirmar para você que Deus tem ministrado, que você tem sido uma ferramenta útil na mão dele, abrindo as portas da sua empresa e da sua casa, para que homens de Deus, pastores que vão lá, ministram a palavra, e você pode ter certeza que Deus há de te honrar. Você é um homem hospitaleiro. Você é um homem desprendido das coisas. Você sabe do que eu estou falando. Eu tenho liberdade para falar porque eu sou seu irmão. Feche seus olhos. Valmir, você é o entregador de moto mais alegre dessa cidade. Eu falei para você domingo e eu nem sabia que eu ia ministrar isso, tá? Deus vai te usar em cima dessa moto muito, meu irmão.
Você não tem noção. Eu sei que você passa por situações em que você pensa: Deus, eu sou pequeno, eu sou fraco. Mas Deus fala para mim, te transmitir essa mensagem, que em cima daquela moto, Deus vai te usar poderosamente. E aonde Ele te levar, você vai ser um canal de bênção nas mãos dEle. Feche seus olhos enquanto os irmãos vão ministrar aqui.